Então, irmãos queridos, vamos à palavra de hoje com bastante alegria e paz no coração, né? Vamos abrir a Bíblia em Carta de Paulo aos Gálatas, capítulo de número 1. Lembrando a vocês que nós começamos a meditar na Carta de Paulo aos Gálatas. Este é o terceiro domingo onde nós vamos falar da Carta de Paulo aos Gálatas. Então vamos ler Gálatas capítulo 1, verso 1 a 5. Abra sua Bíblia, acompanhe a leitura aí bem com calma, vamos ler. Paulo, apóstolo, não da parte de homens, já falamos sobre isso, nem por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos. Agora ele vai endereçar a carta. Aliás, e todos os irmãos, meus companheiros, às igrejas da Galácia. Graça a vós outros e paz da parte de Deus nosso Pai e de nosso Senhor Jesus Cristo. Olha o verso 4. O qual a si mesmo se entregou pelos nossos pecados para nos desarraigar deste mundo perverso, segundo a vontade de Deus nosso Pai. Quero ler o 4 de novo, presta atenção. O qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos desarraigar de onde? Deste mundo perverso. E olha a vontade de Deus. Segundo a vontade de Deus nosso Pai, a quem seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Então vamos à pergunta, não leve a mal. Por que Paulo escreveu essa carta aos Gálatas? Paulo foi para a região da Galácia, fundou igrejas. E o que o Paulo pregou? Ele pregou para essas igrejas onde ele fundou o Evangelho da graça de Deus. Levando em consideração que Paulo era um judeu, ele nasceu debaixo da lei, ele foi zeloso da lei, ele era cumpridor da lei. E na idade dele, ele mesmo disse aqui em Gálatas que ele superava todos da idade dele, ele era extremamente zeloso. Então Paulo conhecia tudo sobre a lei, ele precisou ter aquele encontro no caminho de Damasco. Jesus apareceu para ele numa luz brilhante, ele caiu cego. Já falamos sobre isso. Jesus se identificou para ele e chamou Paulo para pregar o Evangelho da graça de Deus. Imagine a luta que ele passou por dentro, porque ele conhecia todo o Velho Testamento e era praticante. Agora, o que ele não sabia é que o Velho Testamento e a lei havia se acabado na cruz. Entende? E tudo depois da cruz se começava uma nova revelação de Deus. Paulo não sabia de nada disso. Então, quando ele teve aquele encontro com Jesus Cristo e houve essa divisão dentro dele, qual a conclusão que ele chegou? Nós lemos isso em Filipenses, que toda aquela religião dele havia acabado, todos aqueles rituais, as festas, o templo não tinha mais razão de ser, os sacrifícios, aqueles votos, toda aquela parafernália de coisas que se praticava na lei. Quando Paulo teve encontro com Jesus Cristo e o Evangelho foi revelado a ele, ele descobriu tudo isso. Então ele foi uma mudança da água para o vinho. Você está entendendo? Então, quando ele vai para a região da Galácia como missionário fundar igrejas, Paulo já era bem definido, ele sabia e conhecia o que era evangelho. E ele também sabia que a velha aliança não era evangelho. Não leve a mal que eu repita isso 1000 vezes. Ele bem sabia que todos aqueles rituais da lei, as festas, o templo, o sacerdócio, os animais sacrificados, tudo aquilo passou a ser uma história do passado. Então ele sabia que agora havia começado uma nova aliança no sangue de Jesus, e ele foi chamado por Deus para pregar no mundo todo, para aqueles povos que não eram os judeus, pregar o quê? O Evangelho da graça de Deus. Então,
Enquanto não for dividido dentro de nós este conhecimento, a pessoa terá uma grande dificuldade de entender aquilo que é evangelho. Enquanto ela não entender que uma coisa acabou na cruz, a velha aliança, e da cruz para frente começa-se o Novo Testamento, no sangue de Jesus, a nova aliança. Por que eu falo sempre no sangue de Jesus? Porque o Novo Testamento só tem validade com aquele sangue derramado. O que selou a nova aliança, o selo da nova aliança, é o sangue perfeito do Senhor Jesus Cristo derramado na cruz. Ali ele estava como cordeiro perfeito. Ele está cumprindo como um cordeiro a velha aliança. Ele é o sacrifício perfeito. Então ele está tomando toda a punição da velha aliança, os pecados, as acusações, tudo sobre ele. E ali na cruz ele vai liquidar com a nossa dívida, ele vai cumprir o pagamento de todos os pecados. E ele vai derramar o sangue. Como é que a velha aliança foi instituída? Moisés, depois de ter feito tudo aquilo, pegou sangue de animais com ensopo escarlate e aspergiu aquilo no livro da lei e aspergiu no povo. E aquele sangue de animais foi o selo da velha aliança, da lei. Na nova aliança não é o sangue de animais. Na nova aliança foi o sangue de Deus que se fez carne. Deus homem, homem Deus. Está bem claro? Então o que dá validade nesta nova aliança foi aquele sangue derramado. Talvez você mais novo aqui não tenha muita clareza sobre isso, mas no decorrer do tempo nós vamos explicar. Entende? E depois o próprio Paulo fala que nós somos comprados, além desse sangue ser o sangue da nova aliança, através desse sangue Cristo nos adquiriu para ele, nos comprou com esse sangue. Então Paulo foi para a região da Galácia, ele ensinou essas coisas para os Gálatas. E depois se ausentou, deve ter deixado lá uma liderança que não era muito madura. E o que aconteceu com os Gálatas? Os judaizantes, os pregadores da velha aliança, que não tinham entendido que a lei acabou na cruz, aqueles que, olha, eu acredito em Jesus, mas eu tenho que guardar o sábado, eu tenho que praticar festas da lei, eu tenho que se circuncidar, eu tenho que contar toda a história do povo de Israel e pregar sobre aquilo, porque aquilo é evangelho. Esse povo que não entendeu que a velha aliança acabou na cruz, como nos dias de hoje, a maior parte não entende que a velha aliança acabou na cruz. Acabou. É um grande engano a igreja voltar para trás e ficar pregando e ensinando o judaísmo, trazendo o judaísmo para as pessoas. Arca da Aliança, né? As festas judaicas, sacrifícios, votos do Velho Testamento, toda aquela parafernália que é o que mais se vê hoje. Então é um grande engano. Paulo pregou a verdade do Evangelho para os Gálatas. Entrou lá aqueles que não entenderam a mudança da lei e disseram para os Gálatas: olha, isso que Paulo está dizendo é pela graça, não é bem assim, vocês têm que crer em Jesus Cristo, mas vocês têm que guardar a lei, vocês têm que preservar tudo aquilo que veio através de Moisés. Você guardando a lei, a velha aliança, juntando com a fé em Cristo, Cristo não é o suficiente. Cristo fez uma parte, agora essa outra parte você tem que fazer, guardando a lei. Aí você ajunta as duas coisas, qual o resultado? Aí você vai ser salvo. Aí você vai receber as bênçãos de Deus. Entende? Então o grande engano é essa mistura. Por isso que você tem que, quando você estiver cantando, eu vou falar as mesmas coisas. Quando você estiver ouvindo uma pregação no rádio, não sei se você suporta ainda, ouvindo uma pregação, você tem que ter esse parâmetro. O que esse pastor vai falar? Se ele for falar porque Elias, o corvo, trazia a carne para Elias, assim, ele está ainda na velha aliança. Entende? Pode ser uma pregação linda, até emocionante, mas não vai expressar a nova aliança. Então, eu não vou deixar a minha cabeça ser contaminada por aquilo ali. Se eu estou cantando louvor e conheço o Evangelho da Graça, e o louvor fala que eu tenho que praticar um montão de coisa para me achegar a Deus, é enganoso, porque eu não vou cantar e nem ouvir mais. Não vou deixar a minha mente ser invadida por um louvor que é bonito para a religião, mas destrutivo para o meu conhecimento. Por quê? Senão eu fico repetindo aquele refrão.
Daqui a pouco você já viu que às vezes as pessoas estão programadas, sozinha ela começa a cantar um refrão totalmente contra a graça, só porque canta na música, no evangelho falso. Então por isso que eu tenho que filtrar as coisas. Se eu estou ouvindo uma pregação, vou filtrar. Estou ouvindo uma música, o que não é de acordo com o evangelho da graça, pode ser padre, pastor, bispo, apóstolo. Se ele está me induzindo a sair da nova aliança, não entra no meu coração, não vou dar abrigo na minha mente para essas coisas que eles falam. Vocês entendem? Eu tinha mais de 1.500 livros antes de entender a graça, que eu tinha lido todos. Confissão positiva, como tomar posse da bênção, milagre vai ser isso, cura de câncer, um monte de parafernália que eu devorava. Quando eu entendi o evangelho da graça, eu olhei para aqueles livros, que eu dava tanto valor. Eu tinha lá no fundo, numa edícula que eu tenho lá em casa, uma prateleira gigante, tudo enfileiradinho lá. Quando eu entendi o evangelho da graça, eu falei, olha, eu li tanta besteira, gente. Bom dia, Espírito Santo. Bom dia, Espírito Santo. Para quem não entende o evangelho da graça, esse escritor aí famoso, ele passa o paletó, todo mundo cai de costas, é poder, não dá besteira. Hein? Curar enfermos, expulsar demônios, né? Aí você vai lá, todo mundo é endemoniado. De onde veio esse negócio de todo mundo é endemoniado na igreja brasileira? Desse livro aí, Curar enfermos, expulsar demônios. É bonito, nossa, tem demônio até na parede. Não é? Entende? Quando eu entendi a graça, o que eu fiz? Eu falei, eu não vou dar esse livro para ninguém, para não atrapalhar a cabeça de ninguém. Eu ensaquei tudo aquilo e lixou. Não vou ler mais besteira. Entende? Então você tem que preservar a tua mente. Eu não estou dormindo essa madrugada, eu vou ligar lá. E tem um cara lá chorando, gritando, falando em línguas. Não ouça essa besteira. Vai ter pesadelo. Então o que aconteceu? Essa gente entrou lá na igreja dos Gálatas e contaminou a fé deles. Disseram, olha, só o que Cristo fez não é suficiente. Você tem que pegar Cristo, mas todo esse conhecimento da lei, ajuntando as duas coisas, é que vai resultar em salvação. E aí que está o grande engano. Então Paulo fala no verso de número 6, que nós vamos trabalhar essa carta inteira baseado nisso aqui. Por que Paulo fala? Admira-me que estáis passando tão depressa. De onde? Daquele que vos chamou na graça. Vocês foram chamados na graça para outro evangelho. Então Paulo está dizendo um outro evangelho, o qual não é outro. Agora ele vai mostrar quais pessoas que trazem isso para falsificar o verdadeiro evangelho. O qual não é outro, senão alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Para aí. Então quem são os perturbadores? São aqueles que querem misturar a lei com graça e manter o povo debaixo da lei. Debaixo da lei, Deus manda matar, é medo, é angústia, você está devendo para Deus, você não fez voto, se você não deu o dízimo, vai para o inferno, você é ladrão. Tem todas essas coisas, né? Entende? Se você está num lugar que as pessoas só pregam isso, fazem a tua cabeça, você é uma pessoa perturbada, você não tem alegria, não tem paz, está sempre em guerra. Deu uma dor no joelho, é um demônio que entrou aqui, vou lá para o missionário passar um olhinho para expulsar o demônio do meu joelho. Dá até uma dor de cabeça, o demônio. Sai, né? Vocês estão entendendo? Essas pregações da lei só põem peso, jugo, e quem está lá vive atormentado. Não tem paz, não tem segurança, ele está sempre devendo. A visão que ele tem de Deus é um Deus que vai pesar a mão, vai quebrar a perna, vai castigar, vai judiar, que está assim, você está devendo o tempo todo. Porque isso é a lei, é cobrança sem o homem poder cumprir toda a lei. Está claro isso na sua mente? Sim ou não? Não é? Agora perdi o que eu estava falando aqui, mas não tem problema. Então, essa gente entrou lá, vamos voltar. E assim, quem são os perturbadores? Os perturbadores são esses. E o que é esse outro evangelho? Esse outro evangelho é essa mistura de lei com graça. A nova aliança é uma coisa, a velha aliança é outra coisa. Elas não se encaixam. O que tinha que se cumprir da velha aliança, se cumpriu. O que começou da graça, começou.
Agora você tem que entender, eu vou dizer isso claramente, como é que Deus se relaciona comigo hoje? Vamos perguntar, se Ele próprio deu a velha aliança, Ele próprio encerrou a velha aliança, e Ele próprio iniciou-se a nova aliança e deu o Novo Testamento, Deus não vai voltar atrás antes da cruz para se comunicar comigo e tratar comigo baseado na velha aliança, porque Ele mesmo pôs um fim e acabou com ela. Está bem claro, Deus não vai me levar para antes da cruz e voltar a me levar para aliás, Deus não vai me levar para depois da cruz e tratar comigo baseado no judaísmo que Ele próprio pôs um fim na cruz. Então, como que Deus se relaciona comigo hoje? Qual a forma de eu ter comunhão com Deus, orar a Deus, ter comunhão com Deus? Não é através da velha aliança. Eu não vou aqui fazer um sacrifício para Deus me atender. Eu não vou aqui construir um altar de pedra, né? Nem existe altar na igreja da nova aliança. Altar é coisa de templo de Salomão, coisa do Velho Testamento. Eu não vou aqui matar um animal, derramar o sangue para haver expiação dos meus pecados. Então, como Deus se relaciona comigo hoje? Não é através da velha aliança. Deus se relaciona comigo, fala comigo através da nova aliança, do Novo Testamento no sangue de Jesus. Então, o evangelho pervertido é essa mistura. Você entende? É essa mistura, mais judaísmo. Na graça, eu creio que Cristo morreu na cruz, Ele é meu Salvador, os demônios, a cura e volta lá. Né? Aí vem, olha, Ele curou a mulher do fluxo de sangue, tocou, Zaqueu subiu na árvore, clamou, e o leproso foi curado. Essa casta não sai se não jejum e oração. Quando o espírito imundo sai do homem, anda por lugares áridos, né? Aí eles voltam para trás, mas não passam pela cruz, eles não entram nas cartas de Paulo. Então, se eu misturar essas coisas, o que vai acontecer? Eu sou uma pessoa confusa, eu não tenho uma fé definida, e eu estou dentro de um evangelho pervertido, que me confunde. Uma hora, na graça, Deus me liberta. Aí eu volto para a lei, Deus me aprisiona. Entende? Eu caio debaixo de cativeiro, uma hora Ele me libertou do demônio, mas depois Ele manda o demônio. Eu vou ler lá Jó, o diabo feriu Jó de úlceras, agora Deus vai permitir que eu seja ferido de úlceras, mas não está na Bíblia. Eu tenho que entender que no tempo de Jó, Jesus não havia morrido na cruz, não havia nova aliança. Daniel estava orando e ficou 21 dias lutando contra o príncipe da Pérsia, fez um jejum de 21 dias, vou fazer o jejum de Daniel. Espera aí, a oração dele teve aquela posição, mas naquele tempo Cristo não havia morrido na cruz, o sangue não havia sido derramado, a nova aliança não tem vigor. Então, na velha aliança, o diabo tinha uma certa liberdade. Mas depois da cruz, o diabo foi destruído, aniquilado, despojado, né? Foi ferido na cabeça. Depois da cruz, você não vê o diabo nessa liberdade. Você vê? Aquela legião de endemoniados. Aí eu vou ter que ficar falando essas coisas. Uma legião, 3.000 demônios. Quando viu Jesus, correu diante de Jesus e se prostrou diante de Jesus e o adorou. Né? Se prostrou Jesus. Permita-me que eu entre nos porcos. Né? Permita-me, Jesus autorizou. Uma legião vieram aos pés de Jesus. Nem cachorrinho, sabe cachorrinho quando faz coisa errada? E tem medo do dono, ele vem, deita, disfarça, balança o rabinho. Aquela legião toda veio assim, ó, se prostrou, adorou Jesus, não está escrito isso, só para você entender. E pediu permissão para entrar nos porcos se Jesus libertasse eles se libertasse o homem deles. Vocês estão entendendo a diferença? Entende? Então, esse é o evangelho pervertido, que nós não temos nada a ver com ele. Aí Paulo fala, mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu vos pregue evangelho que vai além do que recebesse, seja o quê? Anátema. Assim como já dissemos e agora repito, se alguém vos prega evangelho que vai além daquele que recebesses, qual a minha posição? Seja anátema, quer dizer, seja maldito, seja amaldiçoado. Está definido isso dentro de você? Então, vamos ler de novo. Nós estamos no capítulo 1, vamos ler de novo o verso 1 até o 5. Paulo, apóstolo, não da parte de homens, nem por intermédio de homem algum,
Mas por Jesus Cristo e Deus Pai que ressuscitou dentre os mortos, a todos os meus companheiros das igrejas da Galácia, graça a vós outros e paz da parte de Deus nosso Pai e de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados para nos desarraigar deste mundo perverso, segundo a vontade de Deus nosso Pai, a quem seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Verso 3, nós vamos trabalhar hoje nisso. Como é que Paulo cumprimentava a igreja? Cada vez que Paulo escrevia uma carta para a igreja, ele cumprimentava a igreja com 2 pilares do Evangelho. Ele dizia, graça e paz. Paulo não falava só a paz de Deus, a paz do Senhor, paz. Quando ele cumprimentava, escrevia uma carta para saudar a igreja, ele escrevia, a saudação dele era graça, 2 coisas, 2 pilares da nova aliança, graça e paz. Graça e paz que vem de onde? Olha lá, da parte de Deus, essa graça vem de Deus, da parte de Deus e do Senhor Jesus Cristo. É uma graça e paz que não vem do homem, ela tem uma origem, uma fonte. E essa fonte, essa origem é da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo. Então Paulo cumprimentava a igreja dizendo graça, ele trazia à memória 2 verdades gigantescas do Evangelho, graça e agora nós estamos em paz com Deus. Graça e estamos em paz com Deus. Essa graça e essa paz não fomos nós que produzimos, ela vem de onde? De Deus Pai, produzida por Deus e de nosso Senhor Jesus Cristo. Então vamos trabalhar nessa palavrinha que você já sabe muito bem. A primeira dela, graça a vós outros e depois a paz. Vamos trabalhar hoje nesta palavra graça. Então vamos agora, João, capítulo de número 1. Mateus, Marcos, Lucas, João, capítulo de número 1. Vamos ler um verso aqui importantíssimo que divide as 2 alianças. João, capítulo 1, verso 17. Abra aí, leia, acompanhe. Você tem que aprender a folhear, ver bem direitinho onde está. É o 4º livro, dividindo a Bíblia em Velho e Novo Testamento, é o 4º livro do Novo Testamento, né? João 1, verso 17. Olha, vamos ler com calma para que a tua mente se abra, a minha também, e nós venhamos a entender. Porque a lei foi dada por intermédio de Moisés. A pergunta, a lei veio por intermédio de Moisés? Sim. Agora, o que é a lei? Eu tenho que entender. Ela vigorou desde Moisés e teve validade até a cruz. Então a lei, ela vigorava, ela tinha como base de fé desde Moisés, passou por todos os profetas, salmos, provérbios, profetas maiores, profetas menores. Quando Jesus nasceu, a lei está em vigor. Ele foi um judeu que nasceu debaixo da lei. Quando João Batista apareceu batizando, o batismo dele era um batismo debaixo da lei. Por isso que ele mergulhava as pessoas na água. E o batismo de João Batista não era para gentios, era um batismo para os judeus. João Batista foi o último personagem da lei, está escrito isso. Jesus disse lá em Lucas isso. Então, a lei veio por intermédio de Moisés. Essa lei que veio por intermédio de Moisés foi válida até a cruz. Depois da cruz veio uma segunda coisa, olha lá. A graça e a verdade. O que, pastor? Então, na lei não vieram a graça e a verdade. Porque se tivesse vindo, não estaria escrito a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Estaria escrito? Não. Então quer dizer que a lei que veio por intermédio de Moisés não trouxe a graça e a verdade. Quem trouxe a graça e a verdade, quem? Jesus Cristo. Então Jesus Cristo é aquele que traz, quando ele se encarna, Deus se transforma em um homem, entra no mundo. Isso é o leitinho do Evangelho, gente. Então, quando ele vem, ele vai trazer a graça de Deus e vai trazer a verdade. Está bem claro isso na sua mente? Então, a lei foi dada por intermédio de Moisés. Ponto e vírgula. Começa agora a nova aliança.
A graça e a verdade vieram por meio de onde? De Jesus Cristo. Então ele trouxe essa nova condição, essa nova aliança, essa nova dimensão de conhecimento. Graça e verdade. Então vamos trabalhar sobre a graça e a verdade. Que verdade é essa? Você pode perguntar, mas pastor, o Velho Testamento foi Deus que deu. A lei foi tudo Deus que trouxe. De fato foi. Deus usou aquilo por um período. Até quando a plenitude do tempo se cumpre, Jesus Cristo vem à terra, agora Deus vai pegar isso que ele usou, enrolar, guardar, acabar, e ele mesmo vai estabelecer uma nova aliança. Vem aí a verdade agora. A lei acabou, mas a verdade do Evangelho não é eterno. O Evangelho é chamado por Paulo de Evangelho eterno, que não acaba mais. A lei teve o seu fim. Então, que verdade é essa que Paulo tem em mente, que João tem em mente, que eles têm em mente? Que verdade é essa? Então vamos trabalhar. Efésios capítulo de número 1, vamos lá. Efésios capítulo de número 1. E nós vamos ler verso 13 e 14. Efésios capítulo 1, verso 13 e 14. Olha o que Paulo está dizendo. Em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade. O que é a palavra da verdade? O evangelho da vossa salvação. Tendo nele acreditado, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até ao resgate da sua propriedade em louvor da sua glória, em quem também vocês, depois que vocês ouviram o quê? A palavra da verdade. A graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Qual é essa verdade? Paulo diz, depois que vocês ouviram a palavra da verdade, vocês acreditaram na palavra da verdade. Então, que verdade é essa que veio através de Jesus Cristo? O evangelho da graça de Deus. O evangelho era uma coisa oculta. Lá na velha aliança, falaram que Jesus viria e tal, do reino eterno, mas foi pingadinhos de coisas que apontavam para um futuro, para a vinda de Jesus. Mas o evangelho estava oculto. Quando Cristo vem, o evangelho é a palavra da verdade. Essa verdade é revelada ao apóstolo Paulo. E Paulo fala o mistério que estava oculto dos séculos e das gerações, dando a entender o quê? Que aquele pessoal todo do passado estava oculto. Eles não entenderam nada de carta de Paulo aos Romanos. Eles não entenderam nada de carta de Paulo aos Gálatas. Eles viviam debaixo da lei. O que Gideão entendeu da carta de Paulo aos Gálatas, o fim da lei? Não entendeu nada. O que Moisés, antes da lei, porque a lei veio por intermédio de Moisés, entendeu sobre, pela graça sois salvos mediante a fé? Não, ele era obrigado a guardar a lei. Então a maior parte daquele pessoal do Velho Testamento tiveram fé em Deus, mas não tiveram compreensão do que era o evangelho. Então, que verdade é essa que Jesus Cristo trouxe? Ele trouxe a revelação do Evangelho da graça de Deus. Para que isso pudesse acontecer, ele tinha que ter ido para a cruz, encerrar a velha aliança na cruz, quitar a dívida da velha aliança, morrer, derramar o sangue, ressuscitar e estabelecer nesse sangue a nova aliança que é conhecida através do Evangelho da graça de Deus. Então, que verdade é essa que veio por Cristo? A revelação do Evangelho da graça de Deus. A lei, olha a divisão, a lei foi dada por intermédio de Moisés. A lei durou até quando? Até a cruz. Depois da cruz, a graça e a verdade foram trazidas por meio de quem? De Jesus Cristo. Vocês estão vendo a divisão nesse verso? Velho e novo. Lei, Moisés. Graça e verdade, Jesus Cristo. Está claro isso na sua mente? Estamos progredindo? Você tem que ter isso bem decorado dentro de você, bem definido. Bem definido. Então, vou ler de novo. Verso de número 13. Em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade,
o Evangelho, a palavra da verdade é o Evangelho da vossa salvação. Vocês acreditaram nele, vocês foram selados com o Espírito Santo da promessa. O que é o selo do Espírito Santo da promessa? Se você tem um imóvel, você tem uma escritura, né? Já dei 1000 vezes esse exemplo. Você tem uma casa própria, você não tem uma escritura que comprova que é tua? Num cartório não lavrou essa escritura, não houve um registro. Qual é a prova que a casa é tua? A escritura, se alguém chegar para você, aparece alguém lá e fala, sai daí que a casa é minha. Como a casa é minha? Tem aqui a escritura de que eu comprei, paguei tanto, está no meu nome, ninguém te rouba isso. Está entendendo? O que é o selo do Espírito? O Espírito, quando eu ouvi a palavra da verdade do Evangelho da minha salvação, eu acreditei, tudo isso é simultâneo. Deus vem e me selou com o Espírito Santo. O Espírito de Deus vem habitar dentro de mim, me selou. O Espírito de Deus é a escritura que prova que eu sou propriedade exclusiva de Deus. Cada um de nós temos uma escritura dentro de nós que é o Espírito Santo. Essa escritura diz propriedade de Deus, filho de Deus, liberto de Deus, herdeiro de Deus. É de Deus e acabou, e ninguém toca. Acredita nisso ou não? Quando eu ouvi a palavra da verdade do Evangelho da minha salvação, eu acreditei, pum, a escritura é lavrada dentro de mim, que é o quê? O Evangelho da graça de Deus. Então você não é uma pessoa desconhecida. Você pode estar lá na Avenida Rio Branco, no centro da cidade, na São João, no Viaduto do Chá, Santa Ifigênia, aquele mundo de gente, você está ali pequenininho. Mas no mundo espiritual, ai meu Deus, enxerga isso? No mundo invisível, se um anjo olha para você, não vamos aqui dar bola para os anjos não, a escritura está ali, olha um filho, olha a propriedade exclusiva de Deus. Está acontecendo uma coisa perigosa, um arrastão, mas olha ali a escritura, aquele no meio daquele rolo todo, é de Deus. Selados. Eu sei, o pentecostal vai dizer, não, a pessoa só é selada se fica falando em língua. Isso é um dom sem muita importância que está ali em Coríntios. Agora, o selo de Deus é a escritura, ele lavra isso dentro de você, o Espírito dentro de você, e Deus sabe que você é dele, você precisa saber disso. Então você não está aí sozinho, né? De vez em quando a nossa alma enganosa, ela tem umas sensações de solidão, quando você está enfrentando uma adversidade na família, bate umas angústias, parece que Deus te abandonou. Isso é o homem carnal, que tem esse mundo emocional doente, defeituoso, que produz esse monte de coisa errada contra ele mesmo, mas o selo está dentro de você. Então o mundo invisível, presta atenção, reconhece que você é um filho aqui na terra, que você é uma propriedade de Deus, você tem um selo, a escritura de Deus está em você. Quando isso aconteceu? Quando eu ouvi o Evangelho, a palavra da verdade, eu fui selado com o Espírito Santo. Então eu preciso saber dessas coisas e crer. Agora, vai procurar esse selo lá no Velho Testamento. O que era lá no Velho Testamento? Você sabe o que é circuncisão, né? O que era circuncisão? A mulher não tinha parte nisso, tudo homem. Era como uma operação de fimose, aquela pele que cobre a cabeça do órgão genital masculino, era cortada, cicatrizava, e todo homem judeu tinha essa marca, querendo dizer, esse homem pertence, ele é circuncidado, ele tem uma marca no órgão genital dele, que nem um gado que é marcado para cumprir a aliança e pertence a Deus. Agora, na nova aliança, a circuncisão é aqui dentro de nós, não tem coisa física. Eu criei em Cristo, fui selado aqui dentro, marcado, estou circuncidado por dentro, tenho uma escritura e pertenço a Deus. É coisa da nova aliança, ninguém enxergava isso no Velho Testamento. Mas quando isso aconteceu, a lei foi dada por intermédio de Moisés, ponto e vírgula, a graça e a verdade vieram por meio de Cristo. Quando vocês ouviram a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, vocês acreditaram, selado com o Espírito Santo da promessa. Acabou o problema, você é de Deus. E depois disso, você pode passar um tempo dormindo, rodeando a igreja de Lima, mas vai chegar uma hora que isso aqui vai ser
ressaltado, ele vem para fora. E não, a hora que veio para fora, acabou. Não tem mais como apagar isso que foi aceso dentro de você. Então, o que é a verdade que veio através de Jesus Cristo? É o Evangelho da graça de Deus. Volta lá para João, vamos ler lá. Aquilo que a gente sempre fala, e conhecereis a verdade, né? João capítulo número 8, volta um pouquinho. Mateus, Marcos, Lucas e João. João capítulo número 8. Vamos ler desde o verso 31. Isso aqui ele está dizendo para os judeus, mas cabe também para a palavra da verdade aqui. Então, verso 31. João 8, 31. Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente os meus discípulos. Aí vai acontecer uma coisa com vocês. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Respondendo-lhe: somos descendência de Abraão e jamais fomos escravos de alguém. Como dizes tu, sereis livres? Replicou-lhe Jesus: em verdade vos digo, todo que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não fica sempre na casa, o filho, sim, para sempre. Agora presta atenção. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis o quê? Livres. Então, conhecereis a verdade. Repare bem, antes da libertação, vem conhecimento. Vou repetir as mesmas coisas. O que você vê no meio das igrejas? Você quer ser liberto, põe a mão na cabeça, sai. Quer ser liberto, põe um olhinho aqui, a unção quebra o jugo. Você quer ser liberto, vem um pastor fazer uma oração forte na tua cabeça. Eles criaram um culto de libertação durante a semana. É o culto onde vão invocar demônio e ficar expulsando demônio. Todo mundo põe a mão na cabeça. Essa gente pratica tudo isso, mas a mente deles não evolui, eles não têm conhecimento. Eles repetem a mesma coisa, eles têm um vazio na cabeça sem conhecimento. Então eles ficam fazendo isso, sem parar. Então na cabeça deles é um óleo que vai te libertar, é alguém gritando, fazendo oração forte, é passar no meio de um corredor de sal. Eles puseram um batente de porta, uma madeira assim, fazendo um formato de porta no meio da igreja. Aí você passa lá, eles ficam pondo as mãos assim em você. Aí você pega o envelope da libertação no finalzinho que você passou, não é? Sobe no monte, clama, grita. Vai lá se batizar no Rio Jordão, lá em Israel. Então, a igreja criou um monte de fórmulas de libertação. E você vê isso sendo praticado aí. Você não vê que todo final de culto, agora, irmãos, existe até fé. Demônio disso, demônio daquele, sai, está amarrado, receba, doença, sai correndo, dor de cabeça, vai embora, verruga, sai, espírito disso, sai. Mas a mente fica infrutífera. Eles não conhecem o Evangelho. Então eles vão ficar escravizados por esse comportamento, pensando que isso é libertação. Mas na semana que vem ele se sente mal, preciso de libertação. Eu vou lá, sexta-feira eu vou lá de novo. Aí ela vai na sexta-feira, aí teve um problema com o marido, na outra semana, não preciso de libertação, estou me sentindo mal. Mente que não tem conhecimento nunca vai ser liberto de nada. Por isso que Jesus falou, primeiro conhecer. Primeiro fazer o quê? Conhecer. Primeiro conhecer. Conhecereis a verdade, e a verdade conhecida vai fazer o que por você? Vai te libertar. Eu não conhecia, liberto do império das trevas. Minha mente estava presa, eu estava lutando. Sai, né? Sui, em nome de Jesus, sui, não é mais sai, é sui, né? Me libertou do império das trevas, me libertou, conhecereis a verdade. O quê? Sai, peraí, já libertou. Olha, encantador isso, não é? Quer dizer que não precisa de nada desse lixo, desse falso evangelho? Não. O conhecimento, conhecereis a verdade conhecida vos libertará. Por isso que Jesus falou,
a palavra da verdade, o evangelho, o conhecimento da palavra da verdade. A libertação de um homem vem pelo conhecimento. Quando a mente dele, o coração dele conhece a verdade expurga a mentira religiosa, limpa ele. Não é? Quantas pessoas, pastor, eu tenho uma luta com o diabo. Eu tenho irmãs que já passaram aqui na igreja, nós não consigo dormir, que vinha da macumba. Aí eu falei assim, aprenda o evangelho. Foi conhecendo o evangelho, quantas delas testemunharam? Pastor, quando eu fui conhecendo o evangelho, eu nunca mais tive o pesadelo. Não apareceu mais aquelas coisas em casa, mudou tudo, eu não tenho mais sonho. Estou livre de tudo, pastor. Eu falei, o conhecimento vai libertar você. Conhecimento do quê? Da palavra da verdade, que é o quê? O evangelho da nossa salvação. Por isso a importância mesmo, vocês valorizam a importância do ensino, do trabalhar, do construir na tua mente a verdade, construir no teu coração a verdade. É um trabalho até que você amadureça, eu repito isso direto, até que você por dentro se torne uma pessoa com conhecimento sólido, amadureça. Você vai se libertar da religião, principalmente da evangélica. Vai se libertar. Se liberta de um monte de coisa. É o conhecimento que liberta o homem, não é gritaria. Você já não foi liberto de um monte de coisa ouvindo o Evangelho da Graça de Deus? Então, a lei foi dada por intermédio de Moisés. Ponto e vírgula. Velha aliança, acabou. A graça e a verdade, nova aliança, vieram por meio de Cristo. Quando vocês ouviram a palavra, então essa verdade tem uma palavra. Qual é a palavra da verdade? O evangelho da vossa salvação. Quando você acreditou, foi selado com o Espírito Santo da promessa. Conheceu a verdade fez o quê para você? Te libertou. Quisera ter uma semana de 1 hora de programação numa emissora desse aí. Numa Band, já pensou? Em vez de pôr demônio em todo mundo, aí você vê canais de televisão que os donos são igrejas, durante o dia tem um monte de parafernália, à noite é um monte de gente num lugar transando, e de madrugada eles vêm libertar o demônio das pessoas. Pense comigo. Uma TV foi comprada com dinheiro de dízimos e ofertas. Ela endemoniza todo mundo nas suas novelas, nas suas... né? Você sabe o que eu estou dizendo, né? Tem um monte de coisa errada lá, e de madrugada, em nome de Jesus, vamos libertar você. Não dá. Dá? Não dá. Não é? Escraviza a cabeça das pessoas. Imagine só uma semana, 1 horinha de programação no horário bom. Só falando isso que eu estou falando para vocês, só 1 horinha, 5 horas numa semana. Nossa, meu Deus, pensa nisso. Um monte de gente nesse Brasil ia pipocar, que nem pipoca estourando, acordar. Um monte de gente ia acordar. Já pensou? Mas nós temos a internet, tem um monte de gente acordando, né? Então, o homem é liberto pelo conhecimento. Se essas pessoas que estão ali, nessas campanhas, nesses votos, sendo exploradas financeiramente, fosse ensinado a elas esse leitinho, isso é arroz com feijão, gente. Elas ficariam livres. Se elas tivessem que dar alguma coisa, elas vão dar de coração, em liberdade, com entendimento, sabendo que estão dando alguma coisa para que a verdade seja pregada, não para enriquecer bispo, apóstolo nenhum, para que a verdade seja expandida. Esse é a verdadeira doação, generosidade que uma pessoa pode fazer. Você aguenta mais um pouco? Mais 10 minutos pode ser? Pode? Todo mundo disse sim, sério, né? Mas vamos lá. Então, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Agora vamos na primeira palavra. Primeiro ele falou sobre graça e depois verdade. Então vamos lá, Efésios capítulo 2, você abre direto isso aqui comigo. Efésios capítulo 2. A graça e a verdade vieram por meio de Cristo. Então, Efésios capítulo 2, você já sabe de cor o que eu vou ler. Vamos ler a partir do verso 5. Efésios 2, verso 5, olha lá. Estando nós mortos
em nossos delitos, ela nos deu vida com quem? Juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Olha o que nós cantamos aqui. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo, para mostrar nos séculos vindouros, no futuro, naquilo que havia de vir, a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco, sempre lá, em Cristo Jesus. Agora Paulo esclarece, porque pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é um dom de Deus. Olha lá, não vem de esforço humano, não vem de obras para que ninguém se glorie. Aí ele fala assim, pois somos feitura dele, criados em Cristo. Nós somos criados em Cristo. Aí sim, criados em Cristo para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Então, o que é ser salvo pela graça? Resumindo, em Gênesis 3, o homem pecou, se tornou pecador, o vírus entrou nele, só para você entender. Eles tiveram filhos e filhas e nasceram todos contaminados e estragados. O primeiro casal estragou. Se reproduziu através dos filhos. E todos os filhos nasceram estragados, pervertidos, mortos. Como eles se tornaram mortos? Eles transmitiram para a raça humana essa morte, essa destruição, essa natureza caída. Deus dá a lei para mostrar o estrago que eles estão vivendo e mostrar que a lei não vai tirar eles daquilo. Precisa de uma coisa mais forte. Então, o próprio Deus, na pessoa de Jesus Cristo, se encarna, assume um corpo humano, aparece em forma de homem, e ele vem cumprir a lei e quitar a dívida que a raça humana ficou diante de Deus baseado na lei. Então ele vem, vai para a cruz, ele é o último sacrifício da lei, ele remove a lei, traz a graça dele. E agora o homem tem possibilidade de ser salvo, não por esforço próprio, ser salvo pela graça. Como é que o homem vai sair da escravidão do pecado? Ele não tem força, ele não consegue cumprir a lei, então ele está destruído, ele não vai sair da destruição. Então Cristo vem, faz isso que eu acabei de dissertar com você, paga tudo, agora dá a condição do homem ser salvo. E deixa bem claro, homem, você vai ser salvo dessa situação como? Não é pelo teu esforço, não é pela lei, para você é impossível ser salvo. Agora, eu vou chamar você, vou trazer a minha graça para você, despertar a verdadeira fé no teu coração, e você vai ser salvo pela graça. Olha, porque pela graça sois salvos mediante a fé. Esta fé e esta graça não veio de você. É um dom de Deus. Dom é uma dádiva, é um presente que Deus te deu. Ele te deu um presente, pois isso lá dentro, lá no meio da tua morte interior. Então até a fé que você teve para crer em Jesus Cristo foi uma dádiva de Deus. Porque pela graça sois salvos mediante a fé. Isto não vem de vós, é um dom de Deus. Agora ele acaba com o esforço humano. Não de obras, não de coisas que você possa produzir. Não é pelo teu jejum, pelo teu dízimo, pela tua frequência na igreja, pelo teu esforço, para você dar comida aos pobres. Não vem de nada disso. Tudo isso é muito bom. Dar comida para alguém é bom. Se você faz isso, continue fazendo. Mas isso não te dá poder de salvação. Para você é impossível produzir alguma coisa com esse corpo, fazer alguma coisa, se esforçar, que Deus olhe para você e fale, muito bem, porque por causa disso que você fez eu vou te salvar. Para o homem é impossível salvar-se a si mesmo, então ele é salvo pela graça, Deus faça brotar nele a fé no coração, e deixa claro, não de obras para que ninguém se glorie. Entende? Então, nessa salvação, Deus me liberta do império das trevas, perdoa os meus pecados, quita a minha dívida, limpa a minha vida, tira todas as cadeias da minha vida, me sela com o Espírito Santo, me justifica, me reconcilia, me redime, eu sou filho de Deus, eu sou herdeiro de Deus, comprado com o sangue da cruz, me dá tudo isso como um pacote instantaneamente, tudo pela graça de Deus, nada pelo homem. Então não pense que você é alguma coisa, que você é um pouquinho bonzinho, melhor que alguém, que você está entendendo a graça porque você é um pouquinho melhor do que quem está na lei. Não, nós não somos melhores. Antes disso, nós somos um lixão morto e que cheira mal.
Nós não somos melhores que ninguém, nós não somos melhores que ninguém, eu não sou melhor que você, ninguém é melhor que ninguém, líder não é melhor que ninguém, ovelha não é melhor que ninguém. Diante de Deus nós somos todos iguais, agora temos funções diferentes. Ninguém é melhor que ninguém, mas o grande vaso, nossa, esse é um vaso escolhido por Deus. Olha, o bispo, um Deus, o apóstolo, tudo bobeira. Ele não é melhor que você. Ele aprendeu só a dominar a tua cabeça, nada mais que isso. Nisso ele é esperto. Então a salvação é pela graça. Essa graça veio por Jesus Cristo e essa verdade vieram por Jesus Cristo. Está bem claro? Então, se você tem que agradecer alguma coisa, fala assim: Deus, eu te agradeço pela tua graça. Te agradeço como isso é profundo. Como isso é grande, eu incapaz de fazer qualquer coisa, o Senhor me dá tudo isso de graça. E a graça de Deus é tudo de graça. Paulo cumprimentava a igreja como? Graça e paz. Nós já estamos falando sobre a graça, né? Agora, vamos lá, Romanos capítulo 8. Romanos capítulo número 8. Vamos ver uma coisa importante lá, a partir do verso 31, 32. Romanos 8, 31. É o 6º livro do Novo Testamento, da divisão da Bíblia aí. Então, Romanos 8, 31. Paulo está fazendo uma pergunta: que diremos, pois, à vista destas coisas? Quais coisas? Tudo isso que nós temos explicado é o que Paulo pregou em Romanos nos 8 primeiros capítulos. Você já aprendeu. Aí ele fala assim: Deus fez tudo por nós, então, se Deus é por nós, quem será contra nós? Agora ele vai mostrar aqui, aquele que não poupou ao seu próprio Filho, que é Jesus Cristo, foi para a cruz, quitou a nossa dívida, cumpriu a lei, pôs um fim na lei. Aquele que não poupou ao seu próprio Filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente ou gratuitamente com o Filho, com Ele, todas as coisas? Então, o que Paulo tem em mente? A graça de Deus. Aquele que não poupou ao seu próprio Filho, antes por todos nós o entregou. Agora vem as demais coisas. Porventura não nos dará de graça com o Filho nos dará o quê? Todas as coisas. Então, todas as coisas, aí é um universo que você pode imaginar. Foi nos dada juntamente com Jesus Cristo. Então, tudo da parte de Deus para o homem nos é dado como? Gratuitamente. Não tem custo as coisas de Deus. Eu não tenho que pagar preço. Uma falsa doutrina no meio da igreja é pagar preço. Depende do meu esforço para Deus obedecer e me dar alguma coisa em troca. Então você vê, eu paguei o preço. Que preço que você pagou? Tudo é de graça. Não tem custo. Eu pus dinheiro no envelope, Deus é obrigado a me responder. Eu fiz um voto. Isso é lei. Deus te dá tudo de graça através de Cristo. Agora enxergue isso. Não tem esse negócio, eu vou me esforçar, eu vou ficar sem comer fazendo jejum, porque... Não, a libertação é de graça, não precisa ficar sem comer. Jejum é coisa da velha aliança. Jesus jejuou, mas ele estava cumprindo a lei. Então, na nova aliança, todas as coisas da parte de Deus para nós são dadas como? Gratuitamente. Deus não se move por envelope, Deus não se move por dinheiro, Deus não se move por dízimo, Deus não se move porque eu fiquei sem comer, porque eu vou dar meu carro para a igreja, porque eu fiz batalha espiritual. Isso é tudo uma neblina que está na cabeça das pessoas que não enxergam o evangelho da graça de Deus. Imagine Deus, presta atenção, você é Deus. Aí chega um indivíduo lá, põe R$100 no envelope, presta atenção, vou te encostar na parede. Presta atenção. Ou o senhor é, ou o senhor não é. O senhor tem que me abençoar, estou fazendo um voto. E Deus aqui grandão, tudo de graça. Olha assim, fala, ai, coitadinho, olha a ignorância que ele está. Também olha a cabeça do pastor dele, ó. Quer tomar o dinheiro dele e põe essas coisas em vez de falar a verdade. Aí vem aquele mortalzinho, todo defeituoso.
obrigar Deus a fazer alguma coisa, Deus fala assim, tudo é de graça. Olha esse aqui querendo pagar preço. Ele está querendo pagar o preço. Esse preço que ele está pagando não é nada. Para Deus, dinheiro é coisa dos homens. Nos lugares celestiais não tem dinheiro, isso é coisa da terra. E Deus vai se mover porque eu pus lá um papel chamado dinheiro. Vocês entendem a loucura? Então tudo da parte de Deus para o homem é dado gratuitamente. Agora você tem que entender que o Evangelho não diz que eu vou ficar rico. O Evangelho não diz que toda a igreja vai ser todo mundo rico e que não vai ter pobre no meio da igreja. Entende? Quantas vezes Paulo levantou ofertas para os crentes pobres da Judeia, aqueles que no tempo de Pedro deram suas casas, vendiam tudo que tinha, punham os pés dos apóstolos, depois no decorrer do tempo ficaram tudo miserável porque não tinha mais nada. O próprio apóstolo Paulo arrecadou oferta dos gentios para poder suprir a necessidade dos pobres lá em Jerusalém. Então tudo da parte... Olha, Deus não prometeu que eu vou ficar rico, que eu vou ter a melhor casa, comprar o melhor carro, vou viver em mansão, vou ter jatinho, vou comprar uma fazenda com não sei quantas mil cabeças de gado com o dinheiro da igreja. Deus não prometeu isso. Ele só disse assim que o amanhã trará consigo seus cuidados. Deus vai cuidar de mim para que amanhã eu tenha roupa, eu coma. E se você tiver a oportunidade de ter um comércio, alguma coisa, e prosperar, dá graças a Deus. E não seja mesquinho, ajude os outros, ajude o trabalho, não é? Não seja mesquinho. Mas você pode ver, a maior parte do povo da igreja é gente simples e mais pobre. É ou não é? Se numa igreja lá de 100 pessoas tiver 2, 3, 4, 5 que ganham um pouco mais ou que algo. Às vezes, no meio de 100 tem um que tem um negócio, os outros não tem. Olha bem o quadro aí. Então está falhando Deus, porque todo mundo tinha que comer o melhor da terra. Agora, quem come o melhor da terra são esses bispos, essas gente que arrecada milhões, compraram fazendas, mansões, mansões no estado, ficaram ricos com o dinheiro que eles arrecadaram, que era para Deus, e virou para eles. Nossa, falando isso é comprometedor, né? Mas não é bom falar isso, não dá um... Isso que é uma sessão de descarrego, né? Você se liberta dessa enganação. Isso que é sessão de descarrego. Então, para finalizar, se Deus não poupou ao seu próprio Filho, antes por todos nós o entregou, como não nos dará junto com o Filho gratuitamente, de graça com Ele o quê? Todas as coisas. Então, ande por fé, fala assim, Senhor, eu tenho necessidades, eu passo por esses problemas, eu não tenho força às vezes para mudar de situação, mas eu estou por fé andando, servindo ao Evangelho de coração, minha vida pertence ao Senhor, o Senhor pode me criar possibilidades que as coisas mudam. O Senhor pode me dar uma inteligência aqui, ou mudar o meu temperamento para mim ser mais manso com todo mundo. Às vezes o meu problema sou eu mesmo que sou nervoso. Não são os outros. Esse meu nervosismo faz ver os outros tudo irritado. Mas eu que sou o problema, eles são bons. Eu que tenho o tique nervoso. E quero acusar eles. Eu sou o problema. Você é o problema? Mas quando eu brinco com a minha esposa, eu sou o problema, meu bem, já sou eu. Tudo sou eu. Pode falar. Recebo, sou eu. Acabou a contenda. Você claro, concordo com tudo. Falou, está falando. Não tem discussão, não tem nada. Aí daqui a pouco virou a cabeça, mudou de assunto. Aí você fica resistindo, tirando um braço de ferro. Atrapalha o relacionamento de uma semana. Tem razão. É isso aí. Isso. Então vamos terminar voltando lá em Gálatas. Vamos lá, Gálatas. A gente fala muito e quer ter razão em tudo, né? É o problema. Então, vamos terminar lendo só o verso 3. Como é que Paulo cumprimentava a igreja? Com essas duas palavrinhas. Graça. Gálatas capítulo 1, verso 3. Graça a vós outros e paz da parte de Deus e de nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje nós falamos sobre a graça, semana que vem vamos falar essa paz que vem da parte de Deus, que Deus nos reconciliou com Ele mesmo através de Cristo e nos confiou uma palavra, a palavra da paz, a palavra da reconciliação. Recebe a palavra de hoje? Fale assim, amém. Vamos ficar em pé, vamos fazer aquela oração.
Finalizando, vamos orar. Senhor, nós te adoramos profundamente. O único Deus verdadeiro que nós adoramos, e Cristo, o nosso único caminho, o nosso verdadeiro Salvador. Te adoramos. E pedimos que essa palavra simples, esse leitinho, esse arroz com feijão seja revelado dentro de cada um de nós, dentro daqueles que nos acompanham no canal, no YouTube, e que a sua palavra se expanda dentro de cada um de nós, renovando a nossa mente, a nossa vida, mostrando, quando a gente entende o Evangelho, o mundo é outro pelos nossos olhos, é totalmente diferente quando enxergamos a graça de Deus. Crendo que assim será, oramos pela fé em nome de Jesus. Fale assim, amém.